Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a palavra de Deus. E você que me ouve aí no seu carro, no seu táxi, no seu Uber, no seu dia a dia, no seu caminhão, a nossa palavra é que Deus abençoe a sua vida neste dia. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 2, que diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse texto segue a narrativa do Pentecostes. Logo após o evento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, as pessoas falarem ali em línguas, alguns começaram a abusar deles, dizendo: estão embriagados, estão bêbados, falando em línguas estranhas, coisas estranhas. Então Pedro tomou a palavra: não, o que acontece aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Deus está cumprindo a sua profecia do derramamento do Espírito Santo. Ele veio para habitar no coração e selar o povo de Deus sobre a face da terra. Então e Pedro pregou ali a palavra naquele dia, com grande fervor deu testemunho da morte e da ressurreição de Cristo, como sendo uma morte substitutiva, veio para salvar o homem, veio para reconciliar o homem com Deus. E muitas pessoas ali, ouvindo a palavra de Deus e a pregação do Evangelho, o texto diz que o Senhor compungiu-se-lhes o coração. E eles então perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Então veja que Pedro não fez aqui nenhum tipo de apelo para que aquelas pessoas entregassem a vida delas a Cristo. Mas eles mesmos voltaram para Pedro e os apóstolos e disseram: Que faremos, irmãos? Que será de nós? Então Pedro responde: Arrependei-vos dos seus pecados e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E diz então que Pedro ampliou o assunto, a pregação, dizendo: Para vós outros é a promessa, é também para os vossos filhos. Deus não deixa os nossos filhos de fora desta promessa. E para aqueles que o Senhor nosso Deus ainda chamar, inclusive nesta manhã, se o Espírito de Deus chamar o seu coração, venha a Ele com fervor e fé no seu Filho Jesus Cristo, para que você receba esta redenção e tenha paz com Deus e seja reconciliado com Deus, arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador. E o texto diz que Pedro ainda exortava aquela multidão, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, não entre no tropel da multidão, não seja um comungante da perversidade da sua geração, se ela estiver entulhada na incredulidade, descrente da palavra de Deus, descrente do poder de Deus, descrente e abusando do nome de Deus. Salvai-vos desta geração perversa. Sempre nós vamos ter que conviver com esta zombaria, com essas blasfêmias contra Deus e contra o Filho de Deus e contra a fé daqueles que temem a Deus. Mas então ele diz que eles deveriam se arrepender e voltar-se para Deus. E eles assim fizeram. E naquele dia foram batizados 3.000 pessoas.
porque a graça de Deus alcançou os seus corações. A minha oração é que a graça de Deus alcance o seu coração com redenção e restauração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.